conjunto dos pontos de acumulação do conjunto X. Aí se eu colocar X' mais aqui embaixo, é o conjunto dos pontos de acumulação e X'-. E que fique bem claro, você deve ter entendimento. Se P é ponto de acumulação pela direita, ele é ponto de acumulação. Vai fazer. Se P é ponto de acumulação de um conjunto X pela direita, ele é ponto de acumulação de X. Se ele é ponto de acumulação pela esquerda, ele é ponto de acumulação de X. Mas se ele é ponto de acumulação de X, não necessariamente ele é pela direita. Ele é um dos dois, ele tem que ser um dos dois. Mas ele pode ser ponto de acumulação de X sem ser pela direita, aí ele tem que ser pela esquerda. Ele pode ser ponto de acumulação de X sem ser pela esquerda, mas aí ele tem que ser pela direita, porque eu tenho que poder me aproximar. Se eu não posso me aproximar por um lado, eu tenho que me aproximar pelo outro. Hã? Pelos dois lados. Não, tem vezes que não dá, o 4. O 4 é ponto de acumulação desse conjunto mas não é pela... O 5 está no meio desse intervalo, está no meio não, está no interior desse intervalo, tá? Então ele é ponto de acumulação pela direita e pela esquerda. Agora o 7 só é pela esquerda, ponto de acumulação desse conjunto. Então tem só manter o formalismo aqui, mas depois definição. Sejam f uma função e P um ponto de acumulação do domínio de f, um ponto de acumulação do domínio de f pela direita. Significa que eu posso tender a P dentro do domínio da função, tá certo? E aí nós dizemos faltou coisa. F é uma função, L o número real e P é um ponto de acumulação do domínio de f. Nós dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a P pela direita, quando para cada epsilon maior do que 0, ou quando dado epsilon maior do que 0, para cada epsilon maior do que 0, ou qualquer que seja epsilon maior do que 0, mas eu prefiro assim, temos que L é limite de f de x com x tendendo a P pela direita, quando para cada epsilon maior do que 0, existe delta maior do que 0, tal que x no domínio da f e x menos p menor do que delta, maior que 0, implica f de x menos L menor que f. Para quem lembra, qual é a diferença entre essa definição de limite pela direita da definição de limite? Qual é a diferença? É o módulo. Muito bem, é o módulo. Porque eu estou pela direita. Então, quando x menos p maior do que 0, isto é, x maior que p e menor do que delta, estou fazendo x tendendo a p pela direita. Então, quando eu puder fazer esta diferença em módulo ficar tão pequena quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de P pela direita. E aí, como tem a definição de pela direita, tem a definição de pela esquerda. Aí o que é que muda aqui? O que é? Aqui é P menos x. Tá? E para ir direto ao ponto, eu não vou ficar aqui
vamos dizer assim, aborrecendo vocês, colocando proposições ou coisa, vou só verbalizar. Se L e M são limites de f de x com x tendendo a P pela direita, o L é igual a M. Ou seja, há a unicidade do limite. Mas isso porque a definição de limite requer que seja por de acumulação pela direita. Do mesmo modo, se L e M são limites de f de x com x tendendo a P pela esquerda, o L é igual a M. Então, há a unicidade do limite. E em havendo a unicidade do limite, eu posso denotá-lo enquanto número real, tá certo? E aí você escreve assim, ó. L igual que ao limite de quê? Entendendo a P pela direita. Então, como é que se lê isso aqui, hein? Limite de f de x com x tendendo a P pela direita, ou simplesmente limite de f em P pela direita. Tá? E tem o L igual ao limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda. Tá? Lê-se. Limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda. E aí vale aquela proposição, tem um equivalente daquela proposição que diz o seguinte, que é o equivalente a essa aqui. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta à direita de P, e uma delas tem limite pela direita em P, a outra também tem, e os limites são iguais. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta à esquerda de P, e em P, uma delas tem limite pela esquerda, a outra também tem, os limites são iguais. Vale o teorema do limite positivo, vale todas as versões para limite lateral. Isso é chamado de limite lateral. Tá? E há uma proposição, essa daqui, ó. Tá certo? Diz o seguinte, vale a pena mencionar elas, sejam L o número real, P um ponto de acumulação de x, tá? E F uma função. Se P nada a ver. Agora sim. L é o número real, F uma função. E P um ponto de acumulação do domínio de F, tá? Se P é ponto de acumulação de domínio de F pela direita e pela esquerda, é ponto de acumulação dos dois lados, então o L é o limite de f de x com x tendendo a P, se somente se o L é o limite de f de x com x tendendo a P pela direita e também é o limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda. Então, o critério, demonstração está nas notas. Sendo P um ponto de acumulação do domínio de F, tanto pela direita quanto pela esquerda, o L é o limite de f de x com x tendendo a P, se somente se é o limite pela direita e também o limite pela esquerda. Ou seja, existe o limite de f em P enquanto número real,
Se somente se existem os limites pela direita e pela esquerda, como números reais, e esses limites são iguais. Tá certo? Entendido? Diante disso, vamos a este exercício aqui, ó. Qual a necessidade de limites laterais? Se já tem um limite, tá? Por causa disso aqui, ó. Seja f a função dada por f de x igual a yeah. Ó. Função dessa daí. Isso aqui é o que nós chamamos de uma função definida por partes. Ela não é dada por uma mesma expressão ao longo de todo o seu domínio. Tá certo? Ela é dita uma função definida por partes. E esse 1 aqui é o que nós dizemos ser o divisor de águas do domínio da função. Opa, aqui é menor que 1, obrigado. Menor que 1, maior que igual a 1. Esse 1 é o que nós denominamos divisor de água do domínio da função. Por quê? Porque imediatamente à direita de 1, a função é dada por uma expressão, e ela é dada por outra expressão imediatamente à esquerda. Tá? E aí, para este exemplo, tens várias coisas. Primeiro, quem é o domínio de f? Do jeito que está definido, é os reais. Tá? De f é os reais. Agora, no 1, como tem esse problema da divisão, tá? Ela está definida por partes, e o 1 é o divisor de águas, para calcular o limite de f de x, ou para especular quem é esse limite, o limite de f de x com x tendendo a 1, eu tenho que calcular os limites laterais. Limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita. Aí, veja se você é capaz de responder. Isso aqui é o limite x tendendo a 1 pela direita. O x está tendendo a 1, mas o x é maior que 1. Jamais igual, mas ele é maior. E para x maior que 1, quem é f de x? 1 menos 3x ao quadrado. E repare, essa igualdade pressupõe implicitamente o uso da proposição que diz que se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de 1 à direita, e uma delas tem limite à direita no 1, a outra também tem limite à direita no 1, e os limites são iguais. É isso que eu estou usando, tá? E quem é esse limite aqui? Esse limite é o limite da função polinomial. A função polinomial é contínua, tem limite, então o limite pela direita é igual ao limite. Que é quanto? Até esse limite? Menos 2. Tá? E limite de f de x com x tendendo a 1 pela esquerda. Quem é isso? É o limite com x tendendo a 1 pela esquerda. X tendendo a 1 pela esquerda, o x é menor que 1. Portanto, f de x é igual a quanto? x2 mais 4x menos 1. Como trata-se de uma função polinomial que tem limite em todos os pontos, o limite pela direita é o limite em 1.
E quanto é esse limite? Quanto é? Mais 4, 5, 5 menos 1, 4. Logo, não existe o limite de quem? De f de x com x tendendo a. Porque os limites laterais são diferentes. De fato, nem é mais infinito, nem é menos infinito. Não existe, tá? Tá bom? Porque para ser mais infinito, os dois limites laterais tinham que ser mais infinitos. Para ser menos infinito, os dois limites laterais têm que ser menos infinitos. Coisa que a gente vai ver mais à frente, tá? De fato é que não existe. Como é? Aqueles mecanismos que a gente usava antes para dizer que os limites não existiam, a gente pode usar agora os limites laterais. Não, mas os limites laterais existem. O que não existe é o limite, mas não é por causa disso aqui, ó. Mas antes a gente estava usando mecanismos para dizer que o limite não existe. Que mecanismos? Como o seu pedido, cálculo dos limites que existiam. Então, tipo, a gente tinha que dizer se o limite existiu ou não. Agora a gente pode dizer se existe só pelos limites laterais. Não, é por aqui, pelos limites laterais, mas é porque a conclusão de que o limite não existe é isso aqui. O limite é L, se somente se os limites laterais, os dois são iguais a L. Como os dois, aí ele concluiu logo, ó, como os dois limites são diferentes, não existe o limite. Tá? Não existe o limite. Diga. Hã? A função não tem limite? Limite é uma coisa pontual. Limite é o limite no número. Não existe o limite no 1. Tá? Agora, por exemplo, já que você perguntou, tá? Quem é o limite de f de x com x tendendo a 2, por exemplo? Tem. Me responda, quem é o limite de f de x com x tendendo a 2? Isso é o limite com x tendendo a 2 de quem? De quem? Ó, o 2, veja que o 2 é maior que 1. Então, numa vizinhança aberta e estrita de 2, quem é f de x? Quem é? Menos 3x2. E se duas funções coincidirem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e uma delas nessa vizinhança, uma delas nesse ponto tem limite, a outra também tem, os limites são iguais. Então esse limite aqui é o limite de quem? O 2 tem nada a ver com o 1. O 2 está lá, diz, ó, o 2 está aqui, o 1. Te vira aí, tu não tem limite, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho limite. Tá certo? Limite com x tendendo a 2 de f de x é o limite disso aqui. Que é quanto? Que é quanto? Com x tendendo a 2, que é o limite disso. Limite da função polinomial no ponto 3 vezes 4, 12. 1 menos 12. Menos 11, não é? De fato, pessoal, de fato, para essa questão, dado P maior que 1, dado P maior que 1, quem é o limite com x tendendo a P de f de x? Aí eu farei um desenho aqui, ó. Ó o desenho. Está aqui o 1, certo? O 1 está aqui. Está aqui o P maior que 1. Se eu considerar, por exemplo, essa vizinhança aqui, ó. Pegar uma vizinhança aqui. Nessa vizinhança aberta e estrita de P, quem é f de x para x nessa vizinhança?
É 1 menos 3x2. Então acabou-se.